Considere o seguinte cenário. São 7 horas da manhã e você acorda com o som de britadeiras perfurando incessantemente a calçada do lado de fora da sua casa. Você tem um longo dia pela frente, e as suas horas de descanso foram interrompidas sem um aviso prévio. Você sai na rua perguntando o que eles estão fazendo, e os homens com coletes do serviço público não exatamente respondem, só te olham e continuam trabalhando. Irritado, você volta e pensa que eles não podem fazer isso, que isso é uma violação da paz, da sua paz, e você não pode deixar isso barato. Mas ao pesquisar a legalidade ou ilegalidade do que impediu seu sono, você percebe que caiu um buraco legislativo, onde as respostas para suas perguntas são respondidas com outras perguntas, abrangendo diversos artigos do Código Civil, denominador comum entre eles sendo o uso normal da propriedade. A propriedade é um direito fundamental que confere a seu titular o direito de usar e dispor de um bem de acordo com seus interesses e necessidades. No entanto, esse direito não é absoluto e deve ser exercido dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelos princípios éticos. O uso normal da propriedade é um conceito que se refere a situações em que um proprietário utiliza seu bem de maneira excessiva, desproporcional ou prejudicial, de modo a afetar negativamente os direitos dos outros proprietários. No contexto legal, o uso normal da propriedade pode levar a ações legais por parte dos vizinhos ou autoridades competentes para corrigir ou compensar os danos causados. O artigo 1277 estabelece que o proprietário ou possuidor de um imóvel tem o direito de exigir que o proprietário do imóvel vizinho cesse atividades ou interferências que prejudiquem a segurança, sossego ou saúde dos habitantes do primeiro imóvel. Esses três itens, segurança, sossego e saúde, são famosos como os 3 S's. É importante notar que o direito de buscar a cessação das interferências prejudiciais não é absoluto. Deve haver uma demonstração de que essas interferências estão causando um prejuízo real à segurança, tranquilidade e saúde dos habitantes do prédio afetado. Os fatores a serem considerados incluem natureza da utilização, que são as atividades que naturalmente geram ruído, vibração ou outros impactos que podem ser considerados de maneira diferente das atividades mais silenciosas. A localização do prédio, por exemplo, uma atividade industrial pode ser mais aceitável em uma área industrial do que em uma área residencial. Atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, que são as atividades que podem ser permitidas apenas em áreas específicas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança, que é o limite de barulho. O uso anormal da propriedade refere-se a situações em que um proprietário exerce seu direito de propriedade de maneira ilegal, abusiva ou lesiva, resultando em danos aos direitos de outros proprietários, à comunidade ou ao meio ambiente. Seu direito de propriedade de maneira ilegal seria configurando um ato ilícito, já de maneira abusiva seria quando causa algum incômodo, mas dentro dos limites da sua propriedade, já de maneira lesiva seria quando é causado um incômodo, mas não decorre do uso normal da propriedade. Algumas situações que servem como exemplo para esses atos nocivos seriam a construção de indústrias em um bairro residencial, que seria caracterizado como um ato lesivo, festas em horários inadequados, que seria um ato abusivo, pois passa do limite de barulho tolerável, porém você ainda estaria dentro da sua propriedade. E por último, uma fábrica construída em um bairro residencial que excede os limites legais de emissões de poluentes, que seria um ato ilegal, já que causa dano ou algum risco à saúde daqueles em volta. Desse modo, deve o juiz decidir se o dano é tolerável ou não. Se o dano for intolerável, um pedido de redução a proporções normais será feito e, se não for possível cumprir, será determinada a cessação da atividade. Porém, mesmo que esteja acontecendo um incômodo, de acordo com o artigo 1278 do Código Civil, se a obra que causar incômodo for de interesse público, como obras de metrô ou a preparação de um evento cultural que esteja acontecendo, essa obra não deve ser interrompida, ela deve permanecer. Porém, o proprietário que está causando essas interferências é obrigado a compensar o vizinho afetado com uma indenização cabal.
A indenização cabal se refere a uma compensação completa e adequada que é oferecida como forma de reparar um dano ou prejuízo causado a alguém. O artigo 1279 completa dizendo que o vizinho afetado ainda pode ter o direito de exigir que essas interferências sejam reduzidas ou eliminadas no futuro, caso as circunstâncias mudem e tornem isso tolerável. O artigo 1280 trata do cenário em que o prédio vizinho está ameaçando ruir e, consequentemente, representa um risco para o prédio do proprietário ou possuidor. Ações que podem ser tomadas: demolição ou reparação do prédio vizinho. O proprietário ou possuidor do prédio adjacente tem o direito de exigir que o proprietário do prédio vizinho realize a demolição ou reparação desse prédio. Caução pelo dano iminente. Além da exigência de demolição ou reparação, o proprietário ou possuidor do prédio vizinho também pode exigir que o proprietário do prédio ameaçado de ruína preste uma caução. A caução garante que, caso ocorra o desabamento, o vizinho cobrirá os danos e prejuízos. Artigo 1281. Por fim, observamos que o uso normal da propriedade é fundamentalmente algo que experienciamos diariamente, mas muitos dos seus aspectos permanecem ocultos para fora da área. Aprender como os mecanismos dessa seção imprescindível da construção civil funciona nos auxilia a melhor refletir e absorver a área como um todo. Meu nome é Lucas Chu, eu editei e narrei o vídeo junto com a Isabela Souza, que pesquisou e escreveu o roteiro, a Letícia Sayuri, que revisou e narrou a escrita, a Isabelle Salles e a Anatiele Oliveira, que também narraram. Obrigado por assistir.